Olá, boa noite. Vocês estão bem nesse dia chuvoso? Né? Tem um pessoal aqui que vai entrar da live também. Muito bem. Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês. É a primeira vez que eu vou fazer a palestra aqui, né? Eu já fiz de domingo, alguns já me viram de domingo, mas aqui é a primeira vez, então vocês vão me ajudar. Conto com vocês. Não pensem que não vai ser uma palestra, vai ser uma conversa, né? Mas antes da gente começar a nossa conversa, enquanto a live aí vai começando, né? Vamos agradecendo todo mundo que está nos vendo pelo Facebook. A gente tem que fazer uma prece. E eu vou pedir para vocês que deixem os problemas lá fora hoje. Pelo menos nesse comecinho, né? Que a gente possa esquecer um pouco das coisas que nos atormentam, que nos agoniam, das nossas dores, das nossas incômodos, das nossas ansiedades, né? E com esses problemas lá, a gente começa a pensar um pouquinho mais em nós, começamos a sentir o ambiente gostoso dessa casa. Vamos fechando os nossos olhos e pedindo aos mentores da Casa do Plano Maior, aos nossos guias, né? Ao nosso Mestre Jesus, que possamos iniciar os trabalhos da quarta-feira. Trabalhos que o objetivo é nos elevar de patamar. E com muita gratidão, pedimos então autorização para iniciar os nossos trabalhos. Que assim seja. Gente, então conto com vocês, tá? Senão vai ficar chato esse negócio. A gente vai falar hoje de um tema que chama Produzimos. É do livro, né? Psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, né? E que sempre tem lá um versículo, né, que fala um pouquinho disso, do que a gente produz e como a gente produz. E eu queria conversar com vocês sobre isso, né? O que a gente produz no nosso dia a dia? Primeira coisa, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente não sabe disso? Vocês sabem disso, não sabem? E ao sermos disso, a gente é criador também. Se Ele é o criador, nós somos criadores também. E aqui começam as nossas reflexões. Se a gente é imagem e semelhança de Deus, somos criadores como Ele, né? Co-criadores, como está escrito, nós somos capazes de produzir coisas, de criarmos coisas o tempo inteiro. E a pergunta que fica, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é: o que a gente tem criado? O que a gente tem criado com esse dom divino que recebemos? Reparem, todas as coisas criadas por Deus são capazes de criar coisas. Pode ser uma pedra, que ela vai ajudar numa construção. Pode ser a lama que está sujando os nossos sapatos e é tão fundamental na plantação, né? Qualquer coisa que a gente pensar, a gente consegue achar utilidade. Mas muitas vezes a gente está tão preso nos nossos problemas que vocês todos agora não tem mais que vocês deixarem eles lá fora. Tá certo? Combinamos isso. Então, como eles estão lá fora, vocês estão livres desses problemas. Vocês podem pensar como vocês vão produzir mais ligado ao bem. Mas não é só isso que a gente vai falar, não. Eu queria comentar com vocês que sobre isso a gente tem de pensar como a gente consegue criar coisas boas, produzir coisas boas. E eu vou fazer a lâmpada, ela dá luz? Sim? Mais ou menos. Porque se eu tirar ela da tomada, ela não funciona. Ela não dá luz do nada. Não é verdade? Eu tiro ali, desrosqueio, aquela puxo, e a gente não vê a luz. É uma lâmpada que todo mundo sabe que é capaz de dar a luz e não dá a luz. Porque ela não está conectada à rede elétrica, à luz, à energia. Não é assim? Falei alguma besteira até agora? Se eu falar besteira, vocês não me corrijam, tá bom? Porque senão eu fico com vergonha, eu vou ficar travado. Vocês só aguardam para vocês, não levam tudo que estiver errado, não levam para vocês. Mas a luz
só funciona, né, quando ela está ligada no que a gente chama de energia elétrica. Só funciona assim. Ou uma bateria, né? Não existe luz, não existe a claridade ali artificial sem nada. É a mesma coisa com a gente. Se a gente não está ligado a uma energia, ao nosso Mestre Jesus que nos dá a luz, a gente é uma lâmpada fora da tomada. E quantas vezes a gente não é uma lâmpada fora da tomada na vida? Né? Muitas vezes, não é? Mas eu tenho uma notícia que vocês não estão percebendo. Vocês todos aqui estão ligados na tomada. Olha só. Diferente de muita gente que a gente sabe que não estão aqui, vocês todos estão ligados ao nosso Mestre Jesus. Não são só vocês que estão, tem muita gente que está, mas eu te garanto que todos vocês estão. Cada um está ligado à sua maneira, ao seu jeito, da forma que aprendeu, mas estão. Quantas pessoas não estão ligadas porque não conseguiram se ligar, não conseguiram chegar aqui, não quiseram chegar aqui. Mas quem está aqui hoje está ligado. Enquanto eu estou falando isso, vocês estão falando assim, eu estou ligado, mas está tão difícil, né? Eu estou isso, vocês estão voltando para os problemas que a gente deixou lá fora. Deixem eles lá fora, porque a gente vai discutir um pouco isso. A gente vai conversar sobre o que é estar ligado ao nosso Mestre Jesus. Então a gente já sabe que a gente é co-criador. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós já sabemos que somos igual a uma lâmpada. Precisamos estar ligados ao Mestre Jesus para produzir luz. Mas tem mais algumas coisinhas que atrapalham. Sabe o que atrapalha? É o que a gente deixa... Porque ninguém é perfeito, né? Ou alguém é perfeito aqui? Não? Eu também não sou. Mas o que a gente tem? A gente tem um monte de coisa que nos impede de estar conectado o tempo inteiro. E aí nós espíritas falamos, olha, para você se conectar mais, você está mais ligado o tempo inteiro à luz, você precisa fazer a reforma íntima. Vocês já ouviram falar de reforma íntima? Alguns estão quietinhos aqui, é que não ouviram. Então, se você entrou num centro espírita, gente, vocês têm que ter ouvido falar de reforma íntima pelo menos uma vez. O que é a reforma íntima? É aquele exercício semelhante ao exercício físico para a gente não ficar com dor nas costas. É o exercício da alma, para a gente mudar a alma, para a gente nos mudar. É bem fácil. É bem fácil. Quer um exercício? Se você faz maledicência, tenta fazer menos. Pronto, você já começou a sua reforma íntima. Se você está aqui no centro e está pensando mais no problema que está lá na esquina, porque os nossos problemas caem lá na esquina, esperando a gente sair daqui. Se você não está conseguindo desconectar, teu exercício de reforma íntima é 1 horinha na semana eu vou tentar ficar ligado a Deus, pensando em como chegar mais próximo dele. A reforma íntima é um trabalho que nós fazemos conosco mesmo para nos melhorar. E isso vai melhorar o quê? A nossa conexão com Deus, o nosso fiozinho lá da lâmpada com Deus. Fazendo isso, a nossa luz melhora. Fácil, não é? Não é não. Quem falou que é fácil não é não. É bem difícil. Quer ver? Faça um teste. Tentem ficar um dia sem reclamar. Aí na semana que vem vocês voltam e me contam se vocês conseguirem. Mas é de verdade, é sem reclamar mesmo, né? Nem pensamento, nem xingar, nem isso, nem aquilo. Não é reclamar do ônibus, não é reclamar da chuva, não é reclamar do vizinho, não é reclamar do marido, não é reclamar de ninguém. Um dia só, não é a vida inteira. Só tentem um dia. Agora essa paixão ficou mais difícil, né? Pois é. Mas essas coisas atrapalham a nossa comunicação. Atrapalham a gente estar ligado ao nosso Mestre, a Jesus. Por quê? Isso é ruído. É aquela sujeirinha. É aquilo que deixa a nossa alma um pouco mais escura. Quer ver?
Só você ficar estressado, qualquer um de nós aqui ficou estressado que já começa a dar ruído. O fio já começa a desencapar, a gente começa a ficar nervoso, não é? Então, a produzir, como a lição de hoje nos fala, é este cuidado que a gente tem de estar. A gente tem que estar ligado a Deus, ligado a Jesus, aos nossos guias, para poder produzir bem. Faz sentido? Um pouco, né? Só não é fácil. Nunca falei que eu ia falar alguma coisa que era fácil de fazer. Não era meu objetivo. O tema já era complicado. Mas quando a gente está falando de produzir, e a gente pensa que é difícil, a gente começa a pensar uma outra coisa, que é impossível. E aí é diferente. Não é impossível. Todos vocês aqui já estão melhores do que a maioria das pessoas. Na comparação. Vocês já estão preocupados com esse tema. E quando você ouve, segundo Emmanuel, 5 minutos de evangelho, já é o suficiente para nos mudar. Para começar o processo de mudança. E vocês vão ouvir hoje 30 minutos, no mínimo. Então, já passou desse tempo. Já ouviram 15. Então, já passou esse tempo. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente, apesar de não ser perfeito, apesar de ter um monte de problema, e quem não tem problema, tem mais um problema, que é não reconhecer os próprios problemas, a gente já está no caminho. E este caminho, qual é? É o caminho da reforma íntima, é o caminho de estar mais próximo de Jesus, é o caminho de aprender tudo isso. Então, o que vocês estão sendo convidados hoje? Pela lição, que não fui eu que escolhi, tá? Foi Briguem com o Clóvis. Vamos limpar as nossas comunicações com Jesus? Vamos deixar Ele mais próximo de nós? Permitindo que o que Ele fale, que a energia dele chegue mais próximo de nós? É esse o convite. Porque fazendo isso, a gente vai conseguir produzir melhor. Produzir melhor o quê? Produzir o bem. Para nós mesmos e para quem está ao nosso lado. Porque uma lâmpada, que é o que somos, ela veio para iluminar. Ela não veio para ficar desligada. Lâmpada desligada não serve para nada. Lâmpada guardada, para que a gente faz isso? Então, o conhecimento que vocês estão ganhando na doutrina, no cristianismo, no espiritismo, e aonde vocês quiserem ir, é um conhecimento que aumenta a luminosidade de vocês. E olha que interessante, que a gente acaba aprendendo coisas que a gente nem imagina, né? Eu vou dar uma pausa aqui nesse tema e vou fazer uma outra pergunta que vocês vão ver como conecta. O que é liberdade para vocês? Nossa, um por vez, por favor. Liberdade é fazer o que a gente quer? Não é fazer o que a gente quer? Alguém falou que não. O que é liberdade? É a capacidade de ir e vir, né? Mas não necessariamente fazer o que você quer, porque você vive numa sociedade, né? Exato, a gente não pode fazer o que a gente quer. Porque se a gente fazer o que quer, a gente com certeza, sem limites, como a gente está falando aqui, a gente vai desrespeitar alguém. Então dizem muitos, a gente aprende na escola, assim, a minha liberdade termina quando começa do outro. Mas os filósofos falam um pouco diferente, eles falam mais chique. Eles falam assim, ó, a liberdade é quando você faz o que você não quer. Opa, como assim eu faço o que eu não quero? Liberdade é você saber as suas obrigações, executá-las e não ter dívida. Esse é o truque. As pessoas que fazem o bem e que não fazem novas dívidas para com o próximo, elas são mais livres. Parece ser difícil, né? Ficou um pouco muito... Compliquei, né? Vou falar mais fácil. Quem não deve para o banco, pode ter dinheiro no banco. Não pode? Quem deve para o banco sempre está com medo do banco pegar o dinheiro, né? Então, se você está endividado, moralmente endividado, se você está atrasado com a sua reforma íntima, e atrasado significa não se dedicando a ela, não é o nível da sua reforma íntima. Você está em dívida, então você não está livre, você está
aprisionado das suas paixões. Olha só que bonitinho. Quando você está aprisionado nas suas paixões, e aqui, gente, ó, maledicência é uma paixão. Tem gente que tem prazer em falar mal dos outros. Brigar com o chefe, reclamar do chefe, né? E aí, reclamar do marido, reclamar da esposa. Eu só estou indo nas leves. Não estou pegando nada pesado, né? Porque aí tem as coisas mais difíceis aí. Se a gente faz e é... Olha, quer ver uma frasezinha danada para nos aprisionar? Eu nasci assim, não tem jeito de mudar. Quem fala isso está preso. Está preso nos hábitos ruins, nos maus hábitos, nos vícios e nas paixões. Então, quando eu digo que quem é livre é quem faz o que não gosta, é um pouco disso, é quem está se libertando das próprias paixões. Um exemplo disso é um viciado em droga. Viciado em droga é preso. Ele é livre, eu faço o que eu quero. Não é, a gente sabe, ele está viciado lá, está preso naquilo, não consegue sair. Então, quando a gente tem vícios morais, nós estamos presos. Mas, André, o que tem a ver isso com produzimos? Você estava tão bonitinho que você pegou para esse lado. Porque aí é o nosso outro lado, o lado que não tem luz. Quando a gente para pensar nas nossas paixões, nos nossos vícios, e a gente começa a analisá-los, a gente começa a encarar os nossos próprios defeitos e começa a nossa reforma íntima. Porque não adianta fazer reforma íntima das coisas que a gente sabe fazer. Se você é uma pessoa que não tem maledicência, essa reforma íntima você já passou. Você tem outras coisas para fazer. Cada um aqui sabe o que precisa mudar. Ou não? Não sabe? Isso é chato, né? A consciência ali, né? Nas nossas orelhas. É chato, não é? Então, essa consciência está indicando que a gente está preso. Então, quando os filósofos falaram isso, que a liberdade é a gente consegue a liberdade através de enfrentar as coisas que não gostamos de fazer, a gente consegue a liberdade quando nós nos livramos das nossas paixões. Quando a gente domina as nossas paixões. E aí a gente consegue o quê? Ser um fio condutor, ter um fio condutor com Jesus, mas limpo. A nossa luz não vai ficar piscando. Vocês já viram aquelas luzes com mau contato na rua? Então, a gente não vai ser essa pessoa. O nosso pensamento tem de estar ligado a isso. O que a gente vai enfrentar hoje para ser melhor amanhã? O que eu hoje, e só hoje, vou fazer melhor para amanhã acordar melhor, mais livre? Eu demorei muito tempo para aprender, não praticar, né? É diferente, né? Se a gente está falando aqui, não quer dizer que a gente pratica. Então, é para aprender que ao enfrentar as próprias paixões, os nossos vícios, os nossos defeitos, a gente começa a ganhar liberdade. Não é diferente? Porque a gente sempre olha, eu quero ser uma pessoa boa, eu queria ser tanto igual fulano, eu queria ser tão iluminado quanto fulano. E a gente esquece que é uma caminhada. É uma caminhada que começa com o primeiro passo. É só isso. Então, para a gente produzir melhor, que é o nosso tema, e produzir o bem, conectado ao nosso Mestre, a Jesus, a gente precisa, além de entender que nós precisamos dessa conexão, porque sem ela não dá para produzir, nós precisamos enfrentar os nossos próprios defeitos. E aí junta-se as duas coisas. A gente precisa da luz do nosso Mestre e ser livre dos nossos defeitos. Fazendo essas duas coisas, a gente começa a caminhar melhor. E aí a gente vai perceber que muita coisa que a gente tem ao nosso redor, que a gente reclama, são instrumentos. Martelo pode ser para pregar, para construir ou para fazer o mal. Pedra, mesma coisa. Tijolo, mesma coisa. Tudo ao redor que a gente tem é ferramenta. Então, se vocês pegarem tudo que vocês estão
enfrentando no dia, vocês podem procurar um ângulo, que esse ângulo vai ser um ângulo onde vocês podem produzir o bem. Um aprendizado, uma dificuldade, uma palavra amiga, né? E aqui eu volto para lembrar para vocês que vocês estão na frente de muita gente. Vocês já conhecem a luz. E o que a gente precisa fazer então? De um lado, não largar esse fio, né? Ficar preso no fio. Então, não quero perder minha comunicação com Jesus. Eu não vou abandonar isso. Eu não vou abandonar o bem. André, ninguém abandona o bem. Você está maluco? Eu estou aqui, ninguém vai fazer isso. Mas a gente faz, gente. A gente faz quando para no trânsito e começa a xingar o vizinho, o carro da frente. Quando a gente começa a xingar o vizinho, porque está fazendo barulho. Quando a gente não compreende um pai e uma mãe que está com uma criança chorando. A gente se desconecta. E vem o que na nossa frente? A raiva, o senso do eu não posso passar por isso, eu aquilo. A gente desconectou, cortou o fio. Quantas vezes a gente não corta o fio por dia? Então, a lição de hoje é produzir o bem, né? E para produzir o bem, a gente tem que estar conectado nele. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo a reforma íntima. E aí a gente vai continuar na reforma íntima. Vamos enfrentar cada um dos nossos passos, cada uma das nossas dificuldades. Enfrentando cada uma das nossas dificuldades, aonde que a gente chega? Num dia mais livre dos problemas, mais livre. Eu não vou ter problema. Imagina, gente. Esse mundo aqui é só de problema. A diferença está se você enfrenta esses problemas ou foge deles. Quem gosta de fugir de um problema aqui? Eu gosto. Eu adoro fugir de um problema. Se eu pudesse, fugir de todos. Mas não dá. Eles perseguem. Quer ver? Seu chefe é ruim. Você muda de emprego. Outro chefe é ruim. Né? Eu detesto gente que fala assim. Pode ter certeza que vai ser uma sequência de gente falando do teu lado. É assim. Até você perceber que não é esse o problema. É você sendo chato. Exato. Então, o nosso convite hoje, a nossa palestra, tudo isso que a gente está conversando aqui é: o que a gente vai mudar em nós mesmos a partir de agora? Sabe? Quando eu estou naquela posição que eu não vou mudar nada, espero que Deus mude minha vida, tem uma notícia para você. Não vai acontecer nada. A mudança começa de nós, de dentro para fora. E quando a gente começa a mudar, aí as coisas, a gente começa a enxergar muita coisa que a gente não enxergava antes. Aí a gente começa a enxergar as oportunidades que a luz nos traz. O abraço amigo, aquele chatinho que tinha um coração enorme que a gente não aproveitava, aquela casa espírita que a gente entrava e saía, tomava passe, mais por obrigação do que por qualquer outra coisa, a gente começa a ver gente lá inteligente, começa a ver gente amiga lá. A gente começa a ver que o vizinho, apesar de ele ser barulhento, é um coração enorme. As oportunidades de fazer o bem começam a aparecer. Não é que elas não estavam lá, elas estavam escondidas, a gente estava cego para elas. E a gente começa a se equilibrar cada vez mais. E aí começamos a mudar de patamar. A nossa luz começa a brilhar com mais constância, com mais frequência. E quando a luz começa a brilhar assim, a gente está cada dia mais livre. E aí eu vou começar aqui uma outra reflexão, para a gente ir caminhando para o encerramento, para vocês não dormirem aqui. Vocês já ouviram falar do Cortella? Fantástico ele, né? E ele faz uma pergunta, e depois vocês vão lá na internet, procuram a palestra inteira, que é muito boa. E ele faz uma pergunta bem simples: você está fazendo o possível ou o melhor? Pega em qualquer área da sua vida. A área com seu marido, com a sua esposa.
Você está fazendo o possível ou o seu melhor? No seu trabalho, você está fazendo o possível ou o seu melhor? Não, eu não tenho ferramentas. Não é essa a pergunta. A pergunta é, você está fazendo o seu melhor ou só o possível? Porque o seu melhor é muito mais do que o possível. O melhor com as ferramentas que eu tenho para daqui a pouco eu fazer o melhor ainda. Essa é a jogada. Porque isso te traz o sentimento de missão cumprida. Te traz a paz de espírito, que hoje está tão em falta. Por que a gente não tem paz de espírito mesmo com tanto trabalho, com tanta coisa? Porque a gente não está fazendo o nosso melhor. No fundo a gente sabe, podia ter feito melhor. A palestra do Cortella é gigante, é ótima, ele é maravilhoso, falando professor, um filósofo, mas no fundo ela tem um recado muito grande para nós que conecta com tudo isso que a gente falou. A vida só vale a pena ser vivida se a gente decide viver ela intensamente na nossa mudança. E não ao contrário. Se a gente está aqui só para passar o próximo dia, para que a gente está vivendo? A gente tem que enfrentar os nossos leões. Nós temos que enfrentar, e ao enfrentá-los, gente, sabe o que acontece? Vocês vão descobrir que eles não são tão grandes. Vocês vão descobrir que vale a pena viver. E que a vida, ela fica plena quando a gente começa a fazer o melhor em tudo que a gente faz. Então, meus amigos, queria agradecer vocês pela paciência. Agradecê-los por ouvir, né? Por serem esses sorrisos amigos. E agradecer também, porque vocês estão mais iluminados do que sempre. Porque estão já no caminho da luz. Não esqueçam disso. Todo mundo tem problema. Alguns estão com mais problema aqui do que outros. Alguns parecem que não têm problema, mas todos temos. Todos temos os nossos leões, as nossas coisas, a nossa reforma íntima para enfrentar. E sabe o que acaba acontecendo? A gente se perde nisso e esquece o objetivo, que é nos melhorarmos. Tudo isso é só lição. Quanto mais rápido aprender a lição, mais rápido a gente muda de fase. Não se acomoda. Acomodar, água parada, o que acontece com a água parada? Apodrece, não apodrece? Hã? Cria bicho até. A gente não põe água parada. A gente não foi feito para ser água parada. A gente foi feito para circular, para criar luz. Nós somos lâmpadas, co-criadores de Deus. Muito obrigado. Muita gratidão para vocês. Bom, gente, boa noite. Então, depois de uma palestra tão interessante, tão iluminada, né? Eu acho que está na hora da gente fazer a parte da gente também, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e vamos doar. Doar muito amor, muita luz, muita paz, aproveitando o plano espiritual que aqui está presente, olhando por todos nós, cuidando do nosso ambiente, dessas vibrações, depositando todas essas vibrações de amor e de luz no centro aqui da nossa sala, onde será recolhida pelo plano espiritual e levada aonde se fizer necessário. Então, com o coração bem aberto, repleto de amor, de luz, de paz, de compreensão, de entendimento, em nome do Mestre Jesus, vamos pedindo para que o planeta Terra possa ser envolvido em toda a sua extensão, envolvido em amor, em paz, em compreensão, que cada luz do Mestre Jesus se instale no coração de cada um no planeta, de cada dirigente, de cada nação, de cada dirigente, de cada religião, nos países que se encontram em guerras, muito especialmente, nos países que se encontram em desavenças, em que há fome,
em que a tristeza, que a luz do Mestre Jesus possa ali iluminar cada canto do nosso planeta. Que possamos pedir intercessão muito grandemente pelo nosso Brasil. Que cada dirigente do Brasil possa receber essa chama depuradora de Jesus no plano espiritual e que possa cuidar do povo brasileiro da melhor forma possível, retirando as dores, a fome, as dificuldades. Que toda essa consciência desses nossos dirigentes possa ser imersa na luz do Mestre Jesus. Que possamos vibrar por moradores de rua, agora nessa época de frio, que eles possam receber o calor e o aconchego do Mestre Jesus. Por todos aqueles jovens e pessoas envolvidas no vício das drogas, do álcool, dos vícios em geral, que os idosos desamparados possam ser auxiliados, envolvidos na luz do Mestre Jesus. Por cada casa, albergues, asilos, orfanatos, delegacias penitenciárias, que cada um ali se encontre, possa receber na medida certa a necessidade desse amor e desse envolvimento que o Mestre Jesus e que nós, muito humildemente, do nosso coração fornecemos para esse trabalho. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas. Que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser revistas pelas caravanas socorristas que sempre lhes se encontram e que possam ser resgatados e levados a hospitais, para refazimento, para cuidados, para que possam recomeçar a sua caminhada, a sua jornada no aprendizado do Mestre Jesus. Que possamos vibrar por hospitais, por pronto-socorros, onde haja um leito de dor, que ali o Mestre Jesus possa estar. Que possamos vibrar muito por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, que possam ser acolhidos em sua totalidade. Que possamos vibrar por cada nome que se encontra em nossas caixas de vibrações, para que recebam o melhor e aquilo que melhor precisam. E possamos vibrar por cada irmãozinho conhecido nosso, que precise muito especialmente de nossa parte desse amparo e dessas vibrações de cura, de melhora, de amor, de compreensão, de entendimento. Que possamos vibrar por nossos desafetos, por todos aqueles que em algum momento tivemos algum embate, que possamos perdoar, que possamos ser perdoados, para que a luz do Mestre Jesus, que a compreensão e a tolerância se instale. Que possamos vibrar muito intensamente por nossos familiares, por nossos conhecidos, que possamos vibrar por nossos lares, que a chama depuradora de Jesus, que o plano espiritual possa percorrer cada cantinho dos nossos lares, que cada um que ali se encontre possa receber essa vibração de amor, se acalmar, se tranquilizar, para que no nosso retorno, nossos lares estejam todos em harmonia e que finalmente possamos pedir autorização para vibrarmos por nós mesmos, que possamos vibrar e pedir por nossa reforma íntima, que possamos vibrar por nossa melhoria interna a cada dia e que possamos vibrar por nosso equilíbrio e por nossa saúde. E que se envolto nessa paz e nessa tranquilidade, que possamos então, na luz do Mestre Jesus, estar encerrando essas vibrações com muita paz e com muita tranquilidade. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. E agora, depois das vibrações, vamos preparando então para os passes, para a cromoterapia da noite. Os recadinhos são: nós distribuímos cestas básicas para algumas famílias cadastradas. Quem puder colaborar,
né, com alimentos, com alguma doação, da forma que melhor for. Nós agradecemos porque podemos ajudar então essas famílias. Nós temos o trabalho de cura no último sábado do mês. E se alguém quiser passar, independente de estar com alguma patologia, com alguma doença, às vezes para uma conversa, para um processo emocional, para conhecer um pouco mais sobre a doutrina, pode marcar, né, com a Beth. Então, o horário de quinta-feira são as entrevistas, onde então vocês podem estar efetivamente marcando um dia para conversar, que é de quinta-feira, o dia que tem as entrevistas, para que vocês possam passar no sábado de cura. As águas, vocês podem estar trazendo as suas águas para ser fluídas, porque agora não tem mais o copinho ali, tem o filtro, mas vocês podem também estar trazendo para fluir as suas águas. Que mais que eu preciso falar, minha gente? Sexta básica. Curso. A gente tem um curso de iniciação na doutrina, que também não necessariamente é só um estudo para trabalhar, mas também para conhecer mais esse respeito. Temos uma biblioteca com vários títulos que podem auxiliar aí no aprendizado de cada um, que é bem interessante também. O bazar. E o bazar também, que nós temos aqui, que ajuda bastante também a casa, onde vocês podem adquirir aí vários itens que nós temos por ali. Tá bom? E também, se vocês quiserem em algum momento estar doando roupas para poder estar fazendo, ajudando as pessoas que estejam precisando também, aqui a gente faz a triagem também. Mais alguma coisa? Só isso. Então, gente, um bom trabalho para nós. Amém. Queridos companheiros e companheiras.